Bom demais! Seja bem-vindo a mais uma edição do InSpendcast. E você que acompanha a gente aqui sabe, aqui nós falamos de gestão de pessoas, gestão de negócios, liderança e inteligência emocional e sempre um convidado muito especial. Solta a vinheta! Muito bem, gente. Hoje estamos aqui num formato diferente do InSpendcast. Eu estava conversando aqui agora há pouco no bastidor com o nosso convidado de hoje, dizendo para ele que é uma marca especial essa participação dele aqui, porque é a primeira edição que a gente faz trazendo um convidado de forma digital, ou seja, participando online e não presencial aqui dentro do estúdio. Isso vai viabilizar para a gente aqui muitas outras formas de trazer convidados, né? Porque a gente tem convidado os parceiros da Inspend, os amigos da Inspend, estão espalhados, na verdade, no mundo todo. E a gente estava sempre fazendo no presencial, causando, às vezes, algumas limitações. Algum amigo queria vir, de repente, do Rio de Janeiro, vir de região do Norte, do Nordeste ou do Sul, e a gente não estava fazendo essa possibilidade, e agora, nesse formato, a gente tem aqui a possibilidade de trazer de todos os lugares. Então, se você está vendo aqui, tem algo legal que você gostaria de compartilhar com a gente, manda uma mensagem aqui para a gente aqui na Inspend. Quem sabe você não possa estar participando comigo numa edição dessa digital. Bom, eu vou trazer já aqui o meu convidado de hoje, que a gente estava num esquenta agora há pouco aqui. Ele vem lá do Sul, vai poder contar mais para a gente aqui. Eu estou hoje aqui com Michel Jasper. Michel, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado aí, agradeço muito pelo convite e pela oportunidade de estar participando digitalmente aí, já que eu não consegui estar, né, presente aí na região nesse momento. O convite para você estar aqui no presencial continua aberto. Tá? O dia que você estiver na região aqui, será muito Perfeito, bem-vindo, viu? perfeito, pode deixar. Meu amigo, eu estava comentando contigo, um pouco antes da gente abrir aqui a gravação, que quando eu tenho alguém que tem bagagem de varejo, o meu respeito é em dobro. Porque o desafio, cara, de varejo é um negócio maluco, alucinante. É tudo muito rápido, né? Uma dinâmica maluca, né? Exatamente, o varejo é muito dinâmico, né? Ele é muito complexo, ele tem muitas verticais, muitas, por exemplo, pega um segmento que eu sou, como é o supermercado, né? O supermercado, ele tem várias unidades de negócio dentro dele. Então, tu tem ali desde perecível, seco, tu tem que ter um RH muito forte, tem uma questão sanitária muito complexa por trás, tem um setor de produção, então realmente é muito desafiador, né? Ainda mais esse segmento que eu venho, que é o supermercado. Michel, você é CEO da Web Jasper. Eu queria, cara, saber o seguinte: o que a tua empresa faz? Bom, nós somos uma empresa hoje que nós somos uma empresa de tecnologia, tá? Então a nossa empresa hoje ela fornece softwares para varejo. Então a gente atende aí supermercado, canal farma, atendemos conveniência, mercearias, diversos segmentos hoje. Então hoje eu tenho, por exemplo, player que tem uma loja e nós temos player como grandes players de varejo, que são nossos clientes aí com mais de 100, 150 lojas, né? Então nós atendemos todos os formatos. Nós basicamente fornecemos três soluções hoje para o varejista, que é um sistema que faz exposição de produto, planogramação, que é ligado diretamente no sistema dele, um sistema de gestão de trade marketing, que é a parte de gestão de negociações de espaço e tudo mais, e um sistema de gestão de controle de validade. Então, hoje são esses três sistemas que fazem parte do nosso portfólio, e a gente atende aí cliente em 23 estados do Brasil, né, e grandes players, né, do varejo nacional hoje usam nossas soluções. Então, temos cliente aí do Nordeste, Amazonas, e aí desde o cara que tem uma loja lá até clientes, os maiores do varejo aí usam nossas soluções hoje. Então, o que inspirou você a vir para o ramo de tecnologia? Para o varejo, eu entendo que você já tinha, né, essa vivência de varejo, mas o que te motivou, cara, a ir para a área de tecnologia para essa área? Bom, na verdade, tá? Como é que foi? Eu trabalhei sempre no varejo dentro de loja, né? De supermercado. Comecei lá de empacotador lá quando eu era menor aprendiz, e fui crescendo, virei gerente, virei diretor, virei supervisor e fui avançando, né, dentro dessas áreas do varejo. É muito normal isso acontecer no meu segmento. O varejista normalmente tu é da casa e tu vai crescendo. Então eu passei por várias redes, fiquei bem conhecido na área. E aí eu comecei a ver que tinha algumas dores ali, né? Algumas dores no setor que eu atendia. E eu tinha também uma necessidade de sair um pouco do varejo, do chão de loja,
e buscar um pouco mais de qualidade de vida, né? Porque o cara que trabalha em chão de loja, gerente de varejo, ainda mais no supermercado, é de domingo a domingo, é 10, 15 horas por dia, super tranquilo. Então eu também buscava uma oportunidade de ter uma vida, pô, respirar um pouco e sair daquela correria que eu estava ali há 16 anos já, né, trabalhando exaustivamente dentro da área. E aí eu vi uma oportunidade na área de tecnologia, né? Uma oportunidade de uma área que eu conheci o varejo, mas eu não sou um cara de tecnologia. Se quiser para mim, Michel, programa aqui. Não, não é isso que eu faço, tá? Por mais que eu hoje estou muito envolvido no desenho do produto, devido à expertise que eu tenho na área, né, junto com o meu time aqui de dev, eu não sou um cara de tecnologia necessariamente. Então, eu tenho um time, uma construção, e eu sou a visão do varejo por trás do produto. Então, eu sou muito comercial e trabalho junto com o time lá de desenvolvimento de produto também nesse desenho. Então, foi uma oportunidade que eu vi ali no mercado e falei, pô, essa solução é uma dor muito forte do varejo, tem que ter uma tecnologia para resolver isso. Tem essa dor aqui, podemos criar outra tecnologia. Então, foram surgindo aí né, eu comecei com um planograma, e aí eu vi, pô, tem uma dor aqui no trade market, pô, criamos um sistema de trade. Pô, tem uma dor de validade, criamos um sistema de validade. Como a gente tem um roadmap para o próximo ano gigante de desenvolvimento de novas soluções, né? Mas foi nesse formato, necessariamente. Quantos anos você está hoje, cara? Hoje eu tenho 37 anos hoje. Fiz agora, mês passado, meus 37. Ó, você tá novão, né? E aí, pô, essa visão tecnológica sua foi interessante porque seria muito mais comum alguém com a bagagem que você tinha, né? Você sabe que meu primeiro emprego também foi empacotador de supermercado, né? Uhum. Naquela época ainda as pessoas, eu não sei como é que era na sua época, mas na minha época a gente empacotava e levava a compra nos carros pro cliente. Sim, E os carrinhos não eram esses carrinhos de empurrar como esses carrinhos de 4 rodas hoje. Era um carrinho que a gente carregava ele no braço. Você trazia ele para o braço aqui, sim, né? exatamente. E aí tinha 2 rodinhas, alguns 3, mas a maioria tinham 2 rodinhas e um pé, né? E aí, cara, foi uma experiência absurda nessa época. Eu tinha 9 anos de idade quando eu comecei com esse primeiro trabalho. Mas aí eu estava comentando o seguinte, né? Essa visão sua dessa geração tecnológica, vamos pensar assim, é legal porque seria muito mais comum com a bagagem que você teve, né? De ter crescido dentro da rede de supermercado, por exemplo, teria colocado você numa situação de assim, vou abrir o meu próprio supermercado. E na verdade não, você pensou em resolver uma dor de supermercado, né? Isso, normalmente, tá? Na verdade, o que que aconteceu? Nessa minha transição de área, eu quase caí em outra área, tá? Foi exatamente quase isso. Porque o que que acontece? O cara, quando ele sabe, diz assim, eu sou um cara de varejo, eu fui gerente muitos anos, diretor, eu vou sair e vou abrir um negócio. Exatamente como você falou. Normalmente o cara ele vai abrir o mercadinho dele lá, vai começar, né? Ou ele vai para uma área de consultoria, para essa área mais nesse formato, tá? E eu realmente caí um pouco nessa área de consultoria, porque quando eu larguei a CLT lá, eu simplesmente me demiti e falei, cara, vou abrir meu negócio e vou tentar. Só que aí quando caía aqui, eu falei, pô, mas peraí, eu não tenho grana, né, para bancar uma empresa, para contratar, eu tô empreendendo, isso eu tinha 30 anos na época. Então eu falei, pô, não tem uma grana ali para entrar com o produto, né? Existe um custo, existe uma série de coisas. Claro que eu fiz um empréstimo ali no banco na época para contratar um programador e tal. Era o que eu tinha, mas eu pensei, pô, eu preciso viver até lá, né, cara? Então o que que eu fiz? Eu comecei a dar consultorias e mentorias. E aí esse é um mercado, como eu era um cara bem conhecido, eu estava começando a crescer muito no LinkedIn na época, né? Isso 6 anos atrás, aí eu estava começando a crescer muito no LinkedIn. Surgia muita palestra, surgia muita consultoria, muita mentoria, eu comecei a cair nesse cenário, né? Eu comecei a cair nesse mundo e teve algum momento ali que eu até fiquei na dúvida, pô, será que eu vou para a área de tecnologia ou será que eu invisto em consultoria? Aí até que eu tive algumas experiências ali na consultoria e vi assim, pô, se eu vender hora, eu nunca vou escalar, né? Eu nunca vou conseguir escalar. Se eu ficar vendendo a minha... Por mais que eu possa abrir uma empresa de consultoria, contratar um monte de consultor, eu tenho que buscar algo mais escalável. E eu já estava pensando nesse algo escalável quando eu estava lá dentro do varejo, né? Que eram esses produtos de tecnologia. Aí eu acabei saindo da consultoria, saindo desse processo de consultoria e tal, palestras, claro que eu ainda dou, mas reduzi muito na época, e falei, não, vou voltar para o meu produto de recorrência e vou investir em tecnologia. E aí eu peguei tudo que eu tinha e apostei na empresa de tecnologia, né? Para não... Porque senão eu saí daquela coisa, pô, eu trabalhava em mercado de domingo a domingo, não tinha tempo para nada. Agora eu vou para consultoria, cara, que eu tenho que ficar viajando, 3 dias de viagem, avião, deslocamento gigante. Comecei a entrar nesse mundo e falei, pô, é muito complexo também. Não, eu vou para um produto de recorrência. Aí eu voltei para o produto de recorrência. E aí acabou, depois de alguns meses aí, dando muito certo. Então começou eu sozinho lá, daí já tinha um funcionário, fui indo.
Hoje a gente tem aí quase 50 pessoas no time já. Sensacional, cara. Que empreendedorismo tá na veia, pelo jeito aí, né? Exato. Hoje eu atuo também em outros segmentos, tá? Eu tenho outros negócios. Então, eu tenho, por exemplo, pet shop aqui na região, eu tenho também mercado de condomínio. Então, eu também tenho mercados, eu tenho sócios que tocam a operação, mas eu também tenho mercados de condomínio. Hoje a gente tem em São Paulo 20 lojas no qual eu sou sócio. Então, eu tenho também outros segmentos, uma plataforma de recrutamento e seleção, a gente também tem. Então, eu dou uma pisada em outros segmentos, mas claro que o meu negócio principal é a minha empresa de tecnologia, né? Essa veia empreendedora vem da família ou foi algo que começou na sua geração? Na verdade, minha mãe era faxineira de supermercado, então eu comecei trabalhando em mercado com ela, eu ia todo domingo com ela trabalhar, então o dono lá da rede lá deixava eu ir junto com ela. Então, eu sou o primeiro a empreender aí, né? Podemos dizer que não sou o primeiro, meu avô teve alguns negócios aí, teve açougue, algumas lojinhas, mas nunca acabou, não deu certo, né? Então, podemos dizer que ele começou lá, mas eu acho que da meu momento ali, eu fui quem investiu mais e quem se dedicou mais a isso, né? Boa. Você tocou no assunto que eu também queria puxar contigo aqui. Pô, hoje você tem aí mais de 330 mil seguidores no LinkedIn. Pô, você é top voice no LinkedIn. Cara, como é que foi essa experiência? Como é que você chegou, né, nesse... Eu gosto muito de ouvir quando fala a respeito do LinkedIn, porque para mim é uma plataforma bastante complexa. Diferente do Instagram, que as pessoas vão ali, se comunicam, e normalmente os amigos, ou até você até cresce, né, também com clientes, mas o Instagram parece ser algo mais fácil, as pessoas parecem que ficam mais tempo conectadas ali. Ganhar espaço no LinkedIn, cara, não é fácil. Como é que você entrou nisso? Como é que você conseguiu, cara, chegar nesse volume de gente? O LinkedIn ele foi uma ferramenta, tá, de captação ali para mim no início da minha empresa. Então, eu saí ali, bom, vou criar meu software aqui, vou botar isso no mercado. Tá, mas como é que eu vou vender esse negócio? Como eu vou vender? Eu vou abordar cliente. E eu não queria mais aquela abordagem tradicional, né? De ir na empresa, de procurar, ficar ligando para o varejista. Eu pensei, pô, tem que ter um outro caminho. E aí eu fui para o LinkedIn. Então eu comecei a gerar conteúdo no LinkedIn. Então o que eu fiz? Eu montei um planejamento onde eu postava ali 2 vezes por dia, todos os dias, conteúdo de varejo, né? Então, e aí, claro, quando você começa a postar no LinkedIn, você começa a entender como funciona, né? Você vê o que mais engaja, o storytelling pega bem, e eu sempre gostei muito de escrever. Então eu comecei a postar com frequência, e a rede começou a crescer. Quando a rede começou a crescer, começavam a surgir ali, pô, tu tem uma solução disso? Tenho. Aqui eu comecei a vender pelo LinkedIn. Então o LinkedIn ele virou o meu canal de venda principal ali. Então, às vezes eu abordar o cliente, eu gerava conteúdo, ele começava a vir me conhecer, me chamar para uma consultoriazinha, uma palestra em algum evento, e eu ia divulgando o meu trabalho. Tanto que até hoje a gente é assim, tá? Hoje a gente atende aí varejista em 23 estados, como eu te falei, grandes players, mas eu não tenho nenhuma venda ativa aqui na empresa, tá? Então, eu não tenho ninguém que fica procurando varejista, nada disso. A gente gera 100% conteúdo e o varejo vem atrás da gente. A gente criou um sistema de captação onde o cliente ele já busca nós. Então, a nossa taxa de fechamento é maior e tudo mais. E começou isso lá com o LinkedIn. E aí, quando eu comecei a investir muito no LinkedIn, a gente começa a crescer, começa a surgir oportunidades. E aí eu fui conseguindo meus primeiros clientes ali. Como também chegou um momento em que eu falei assim, tá, peraí, eu não posso manter uma empresa somente nas minhas costas e somente no meu nome, né? Eu tive que montar uma área de marketing depois e ir criando essa desassociação da empresa do meu perfil, né? Então, hoje, cerca de 80% dos leads que caem aqui pra gente, para reuniões, eles não me conhecem. Isso para mim é algo muito bom, porque eu sei que se eu, nessa semana, eu quiser, não vou postar nada, vou dar uma desligada legal, vou para um outro país, para outro lugar e ficar de boa, eu posso ficar que a empresa vai funcionar normalmente, não depende de eu estar conversando mais. Então esse depois foi o desafio, eu tive todo o desafio de construir a marca em cima do meu nome, né, da minha credibilidade, que eu tinha no varejo, era muito forte, né, porque eu escrevia matérias para revistas, dava palestra, então eu vendendo um produto, eu tinha muita credibilidade nisso. Mas chegou um momento que eu falei assim, tá, peraí, agora eu tenho que tirar um pouquinho, tem que ter uma área de marketing muito forte, que vai conseguir vender sem a minha presença ali. Então a gente foi construindo também, foi um trabalho também que demorou alguns anos aí para nós fazer essa transição. Então tem esse desafio também, né? E desse rito que você tem, por exemplo, com o LinkedIn, você estava comentando, chega a fazer 2 posts num dia, né? 2 artigos por dia, né? Onde que você bebe, cara, de consumo de informação para poder ter essa inspiração e para poder colocar? Porque, pô, eu vejo os seus posts lá, cara, são posts muito legais, porque você tem, às vezes, vídeo de uma localidade, vídeo de uma situação, fotos. Onde que você bebe, cara, de conteúdo? Bom, hoje
geramos vários tipos de formatos de conteúdo, tá? Então, por exemplo, hoje toda a minha empresa é administrada pelo meu pessoal de marketing. Eu só aprovo algumas coisas, participo de alguns momentos, tá? Falando do meu perfil pessoal, tá, pessoal? O conteúdo que você vê lá, ele é meu mesmo, sou eu que crio, tá? E como é que eu organizo isso, tá? Primeiro, quando você começa a se habituar, como eu passei lá, antes de eu virar Top Voice, eu passei 3 anos escrevendo 2 vezes por dia, todos os dias, sem falhar nenhum dia, né? Então, assim, você acaba se acostumando a parar aqui, olhar e criar um conteúdo, às vezes do nada, ou de alguma coisa que você viu. Mas claro que eu tenho as minhas fontes que eu vou todo dia, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha lista de newsletters aqui que eu leio diariamente. Então, por exemplo, eu paro, eu almoço, eu sou muito rigoroso em horários, né? Então, por exemplo, eu paro para almoçar meio-dia, e aí eu almoço 15, 20 minutos, e meia hora eu leio todas as minhas news que eu recebi no dia, né? Eu leio todas as minhas news que eu tenho ali. Então eu tenho já as que eu escrevo, meu e-mail já é programado para quando a news cai ali, ele já joga uma pastinha. Aí eu tenho um iPad, fica lá no sofá que está aqui na frente, eu sento lá no sofá, o iPad, e eu leio todas as news do dia. Então dali surge muita ideia, né? Eu tenho o meu momento de navegar na rede também, então eu tiro ali 30 minutos por dia, onde eu vou lá no Instagram, eu fico assistindo Reels, onde eu vou no LinkedIn, eu fico lendo. E eu também leio todos os dias. Então, eu tenho, por exemplo, uma rotina de leitura diária. Então, eu leio em média aí 2 livros por mês, tranquilamente. Então, eu tenho uma rotina que eu paro ali meia horinha, 40 minutos e leio por dia, todos os dias, né? Às vezes no final de semana ali não, mas de segunda a sexta é certo. Eu tenho um Kindle ali, leio o livro e vou pro próximo livro. Dali também sai muita coisa. Então, se tu quer produzir muito conteúdo, você tem que absorver muito conteúdo, né? Não adianta. Você vai ter que estar lendo, entendendo, e aí vai criando a sua opinião ali sobre isso, né? E, claro, como eu viajo muito, vivo muito por aí, estou muito envolvido no meio de várias coisas, também surge no dia a dia muita ideia de conteúdo. Eu tenho um bloquinho ali no celular, eu vou anotando e vou montando o meu cronograma de conteúdo. Então sempre tem conteúdo. Provavelmente agora eu devo ter aqui uns 20 conteúdos já escritos. Se algum dia eu não escrever nada, eu tenho aqui já que eu já escrevi. Não, é muito legal, cara, eu acho isso, porque além de tudo, né, você tem a empresa que você tem que fazer, tem que tocar, tem as coisas para fazer e você dedica tempo. É óbvio, né, que você ganha clientes com os posts, porque de alguma forma isso atrai, né, para dentro da tua empresa. Mas, cara, dedicar tempo para fazer isso, você traz aprendizado para a pessoa que teoricamente não te paga nada, né, cara? Isso que é um negócio muito legal. Pô, todo dia você está ali dedicando seu tempo para ler, porque não é simplesmente falar assim, mas eu posso ir no blog X e pego a informação. Não é só isso. Você lê aquela informação, você interpreta ela para trazer o teu ponto de vista com a bagagem que você tem, né? Exatamente, exatamente. Então, todo dia você tem que ter o tempinho ali e dedicar. E aí, claro, tem que organizar bem a rotina, né? Porque depois eu tenho uma rotina muito tranquila, mas, claro, a empresa que eu tenho uma estrutura boa, eu tenho meus sócios que cuidam de suas áreas, a gente tem um time muito bem engajado, dou bastante liberdade para o time trabalhar, então eu tenho as minhas tarefas no dia a dia aqui administrando a empresa, e cada um da sua área tem as suas tarefas. Então acaba que eu consigo criar essas janelas aí. Tanto que hoje eu sempre digo, eu estou trabalhando hoje de segunda a quinta, né? Eu não trabalho mais na sexta-feira. Aham. Então, sexta-feira é um dia que eu estou me dedicando aqui a escrever um livro, que eu estou me dedicando a escrever um artigo mais complexo, que eu gravo esse podcast, por exemplo, com vocês, que eu vou em algum evento, né? Então, na sexta, hoje eu já não trabalho, eu já consigo trabalhar de segunda a quinta hoje. Então, Show de isso bola. é também bem interessante. Aí eu vi que também que você tem matéria, você escreve para a revista Super Hiper, Super Minas e Super Varejo, escreve também para os blogs, sites especializados, ou seja, cara, não tem jeito, você tem que estar, além de tudo, realmente muito atualizado, né? Imagino que você deve de fazer, você comentou de fazer uma viagem para fora, às vezes, você deve de ir em eventos de varejo também para fora, né? Sim, eu vou em eventos de varejo fora do Brasil, todo ano eu estou na NRF, participo de eventos aqui no Brasil também, né, como palestrante ou visitando feiras, né, tô indo agora para Minas, para Super Minas lá, vou dar uma palestra lá nesse mês, então estou sempre envolvido também. Eu não vou te dizer assim, eu não sou tanto de evento, eu não vou em todos os eventos, né, mas eu conheço o pessoal muito do pessoal dos eventos e tal, então eles me passam o conteúdo quando eu não consigo ir. Então é algo bem legal, assim, mas a viagem ela faz. Até porque hoje eu trabalho, sou nômade, né? Então eu fico viajando bastante. Uhum. Então eu moro em diversos locais aí ao longo do ano, né? Se eu tivesse que escolher um único evento para participar, qual que você me recomendaria? Do Brasil ou fora do Brasil? Ah, NRF no Nova York é o melhor de varejo aí para você ir, onde você vai ver coisas muito diferentes. Quando a gente fala de evento
de varejo no Brasil, tá? Eles são muito bons, são muito organizados. Alguns eu acho que é muito mais organizados do que a própria NRF lá em Nova York, que é o maior evento de varejo do mundo hoje, é a NRF, né? Porém, a NRF ela traz soluções novas. Isso é muito legal na NRF. Quando a gente fala de Brasil, as feiras acabam sendo muito voltadas a fornecedores. Então, é muito produto e tudo mais, é diferente. Lá, tu vê muita solução nova, tu tem uma visão de empresas gigantescas, né? Tu vai numa palestra lá do presidente do Google, tu consegue ver uma palestra de um presidente da Target, presidente do Walmart, é um cenário um pouco diferente, né? Então, eu recomendo muito que você vá, que você acompanhe, porque realmente é um pouquinho mais caro, a gente sabe, né? Eles cobram bem alto lá o valor para você entrar, para você assistir, mas vale muito a pena você ir lá. Eu carimbo o meu passaporte todo ano lá em Nova York, a gente vai para esse evento, presença Show. confirmada sempre. Conta um pouco dessa experiência de ser nômade digital. Como é que funciona isso? Cara, um tempo atrás, há mais ou menos 3 anos, eu e minha esposa, a gente vendeu tudo aqui que a gente tinha no Brasil, né? Quando a gente diz vender tudo, é todos os bens materiais. Óbvio que a gente tem as empresas aqui, né? Então, por exemplo, aqui na minha sala e tal. Mas a gente não tem casa no Brasil hoje, a gente não tem carro, não tem nada disso, a gente aluga tudo, né? Então, fica em hotel, aluga, Airbnb, fica andando nesse sentido assim. E nós vivemos esse modelo mais de nomadismo, né? Então, moramos 30 dias em cada país, normalmente a gente fica nesse formato. De lá a gente trabalha normalmente, remotamente, né? E tal. A minha esposa trabalha comigo na empresa, então nós trabalhamos remotamente, administramos os negócios remotamente e vivemos 30 dias em cada país. Agora que nós estamos um tempo aqui no Brasil, porque a gente sempre fica 3 anos morando um mês ali em cada 2 anos e meio, 1 ano, 3 anos morando um mês em cada país. Depois a gente dá uma parada mais longa aqui, 6 meses, 7 meses, 8 meses, organiza tudo, abre novos negócios, vê tudo que tem que organizar e depois a gente retoma. Então, por exemplo, agora nesse momento a gente está no Brasil já tem um tempinho, em breve a gente volta à nossa rotina de viagem. E aí, enquanto a gente está aqui, a gente aluga um carrinho ali, a gente pega o apartamentinho aqui com uma empresa parceira que a gente tem aqui, ficamos ali, mas nada é nosso, né? A gente sempre diz, o apartamento nosso todo, ele é todo mobiliado lá pela imobiliária, a gente só entra nele para dormir, para fazer nossas coisas ali, mas a gente vive por aí. Então é uma experiência bem legal, porque você acaba, eu visito varejos nesses países, né? Então, por exemplo, já visitei aí acredito, mais de 2.000 lojas aí ao longo do mundo em termos de varejo. Então eu entro dentro, algumas eu consigo entrar de maneira mais profunda, outras de maneira mais superficial, mas é legal porque eu acaba conhecendo como funciona em cada país. Eu já viajei para país muito, muito diferente, o pessoal não é tão habituado e lá tu vê um formato diferente, pega muitas ideias, entende muito o conceito, é algo bem legal. Alguma experiência num país fora que tenha marcado, que você fala, nossa, cara, isso daqui eu preciso contar. Eu acho que um varejo que é muito bom, tá? Que surpreende muito é o varejo da Colômbia, né? Colômbia eles são muito avançados em trade, em comunicação de PDV, em ambientações de loja. Então, quando você vai no supermercado na Colômbia e você entra numa área de café, você simplesmente não está entrando em corredor de café. Você está entrando em um ambiente onde você vai ter uma experiência com o café. Eles são muito bons nisso. Inclusive, eu acho eles muito melhor do que o americano e o europeu nesse formato, tá? Então é muito fantástico lá. Realmente é um dos varejos que eu mais gosto, assim, que eu uso muito de exemplo. Porque eles conseguem criar isso que a gente vem tentando fazer, sabe? De criar ambientes dentro do supermercado. Porque hoje, pô, se eu posso comprar tudo pela internet, o que vai me fazer ir lá naquela loja, né? Se o e-commerce vem crescendo tanto, o que vai me fazer ir naquele ponto de venda? É uma experiência diferente, né? O México também tem redes muito boas lá onde você entra, você tem toda uma experiência de restaurante, gastronômica, chefe de cozinha te orientando a fazer a compra. Então eles criam uma experiência bem legal, assim. Então são países que me surpreenderam. E aí quando você fala de Europa, Estados Unidos, o que te surpreende muito é a automação, né? Eles são muito autônomos, self-checkout funciona muito bem, é normal você ir no mercado e não ter nenhum atendente, você conseguir fazer tudo de maneira automatizada. Aí é uma experiência um pouco diferente, uma experiência que particularmente eu gosto, mas que não serve para todo mundo, né? Principalmente quando a gente fala de Brasil. Mas então tu vai pegando um pouquinho de cada um ali e vai entendendo, né? Todos têm seus pontos positivos e negativos, Sim. assim como o Brasil tem a sua superioridade em algumas coisas, principalmente no modelo de atendimento pessoalizado, né? A gente é muito bom. Uma das coisas que é comum no varejo, Michel, é o fato deles terem uma margem muito estreita, né? A margem de negócio deles, né? De dinheiro é muito pequena. É quando você pega uma situação, por exemplo, de automação em outros países, como Europa ou Estados Unidos, é óbvio que a gente sabe que aqui no Brasil
talvez a gente teria muito mais caso de gente passando produto, levando o produto embora sem pagar, né? Que é algo que a gente percebe que acontece, inclusive, dentro de condomínios. Esses mercadinhos que tem dentro de condomínio, a gente sabe que acaba acontecendo também esse tipo de coisa. Mas quando a gente pensa, por exemplo, num padrão desse na Europa, o fato deles terem, por exemplo, tirado o atendente, ou seja, ter uma redução de custo, né, por conta de não ter lá o caixa, não ter o atendente, essa margem que eles economizam com esses profissionais, ela compensa versus aquilo que de repente não é pago na hora que a pessoa compra, né? Esses pequenos, não sei se é correto falar furtos, esses pequenos furtos? Eu sempre digo, né? É tudo uma questão de fazer conta, né? O varejista ele tem que fazer conta e ver o que vai pesar mais. Quando a gente fala de Europa, Estados Unidos, o nível é um pouco diferente, né? O nível educacional é diferente, a cultura é diferente. Então, o que acontece? Lá, acredito que eles têm um índice muito menor do que a gente tem aqui. Aqui a gente teria um índice muito maior. Qual é o grande problema do Brasil? É que essas tecnologias elas acabam sendo muito caras, tá? E aí, o que acontece? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo da etiqueta de preço, né? Etiqueta de preço, ó, eletrônica lá. Uhum. Hoje no Brasil, cerca de 99,7% dos mercados do Brasil trocam o preço manualmente. Então, eu estou dizendo o seguinte, tá? Você entra numa rede como um Atacadão, que é aquele mega mercado, que tem um turnover de 60%, muitas vezes 70%, Nossa. o preço do produto é trocado na mão, tá? Vai lá, imprime a etiqueta amarela, vai lá e efetua a troca. Simples assim. Perfeito, mas se eu botasse uma etiqueta eletrônica, eu teria mais assertividade no preço, menos erro de preço e uma produtividade muito maior. Só que aí tu barra na questão de custo. Nós estamos falando aí de 15 mil SKUs dentro de um supermercado, eu vou precisar em média de 10, 12 mil etiquetas para cobrir essa área, ou até mais, e cada etiqueta ali saindo 4, 5 dólares. Aí aperta demais, né? Então, ou seja, fica muito caro. Então acaba que ainda para nós, ter a mão de obra, ter um turnover alto, ainda é mais barato que investir em algumas tecnologias, diferente de outros países. Por quê? Porque normalmente essas tecnologias elas são de fora, né? Então são empresas que trazem para o Brasil, e aí precisa cobrir esse custo do dólar aqui dentro ou da moeda estrangeira. Uhum. E aí que começa o grande desafio. É o desafio de tu adaptar aquela tecnologia lá de fora para cá. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tá? Pega o Slack. O Slack mede um custo de usuário aí, do software do Slack, que vai sair 7, 8 dólares no Brasil. Nos Estados Unidos, é 7, 8 dólares também. Sim. Tu entende? Só que lá recebe em dólar, né? Lá recebe em dólar. Então, o que acontece? O Slack, ele fica caro para nós. Cara, nos Estados Unidos, super barato. Qualquer outro país que ganhe em euro ou dólar, é muito barato o Slack. Então, vale a pena tu botar Slack para toda a empresa. No Brasil, cara, tu vai ter que fazer muita conta aí para entender se vale a pena tu ter um Slack ali para um time grande. Nós usamos Slack aqui. Então, a gente faz a conta, pô, aqui vale a pena. Mas tem muita empresa que diz, pô, não, vamos ficar no WhatsApp. E a gente sabe que o WhatsApp não é uma ferramenta nesse formato. Então, esse que é o grande desafio, né? Adaptar esse custo. E como você falou, a margem do Brasil aqui é muito espremida. Pega um supermercado, a margem de lucro é 1,2, o lucro final, tá? Uhum. Pega uma grande rede de atacado, a última linha do DRE, depois que ele pagou tudo, tá? Pagou funcionário, pagou todas as contas, a última linha do cara é 1,2, 1,4 do lucro. Nossa. Por isso que você vê tanto supermercado, porque para realmente ganhar dinheiro em supermercado, você vai precisar abrir muita loja. Então, quanto mais você abrir, maior, aí sim vai valer a pena. Então, você tem que ter muito. Eu digo assim, cara, para valer a pena você ter um supermercado ali que fatura 2 milhões, 3 milhões por mês, a partir de 6, 7 lojas é muito bom. Cada loja faturando de 2 a 3. Abaixo disso, é muito complexo. Tem coisas aí que tu consegue fazer que tu vai ganhar muito mais dinheiro. Né? Então, assim, é um dos grandes desafios hoje aqui no Brasil, equilibrar esse custo aí. Eu vi uma vez num vídeo, não sei se você presenciou isso já em alguma... pessoalmente. Eu não lembro se foi no Canadá, mas era um influencer que estava visitando uma loja, e aí ele ligou a câmera. Dentro do mercado, no caixa, ele tinha um monitor. Então, assim, não tinha ninguém fisicamente. Tinha um monitor. Nesse monitor, ele escolhia qual idioma que ele queria. E quando ele apertava o idioma, aparecia uma atendente falando no idioma que ele queria ser atendido no caixa, cara. Já viu isso? Presenciou isso? E eu já vi isso em lojas de fast food, tá? Isso é muito comum. Acho que eu vi em Porto Rico. Foi em Porto Rico. O que acontece, tá? Isso é um modelo muito interessante, tá? Porque é um atendimento remoto e presencial ao mesmo tempo. Você tem a pessoa ali e automaticamente você está fazendo o processo mais autônomo, né? Então é um pouco diferente. Por exemplo,
Se você, eu tenho um caso lá que eu estava em Paris, e nós morávamos na frente de um mercado e não tinha atendente naquele supermercado. Não tinha nenhum atendente. Eu lembro que eu fui comprar um alface lá e o alface não passava no caixa. Então, ou seja, o que que eu vou fazer? Não, eu tinha que abandonar o produto porque não tinha ninguém ali dentro daquela loja para me atender. Então, tu ter alguém remoto seria um suporte para mim, né? Então, acaba que ajuda muito. E, claro, as redes usam isso para pegar pessoas de regiões mais remotas e conseguir pagar um salário um pouco menor também. Então, por exemplo, você pode, por exemplo, pegar um brasileiro que fala português, um brasileiro, né, que fala que fala inglês, e contratar ele para uma empresa americana para ser um atendente lá. E tu vai pagar ali em dólar muito mais barato do que pagaria lá, né? Hoje, se tu pagar aqui para um brasileiro 4, 5 dólares a hora, tá bem pago. Muitas vezes, assim, acaba que compensa. Verdade. Enquanto que lá é 17, 18 dólares. Então, existe também essa conta, né? Então, os varejos vêm usando. Mas é algo que vem crescendo muito, principalmente no fast food. Mercado eu ainda não cheguei a ver, mas fast food eu já vi sim. Olhando para esses lugares que você passou, qual país, por exemplo, que está mais avançado? Eu sei que o varejo a gente poderia separar em diversos, né? Poderia ter varejo de roupa, poderia ter varejo de eletrônico, poderia ser varejo de mercado. E não sei também se tem diferença. De repente você vai falar assim, não, olha, a evolução, por exemplo, do varejo de roupa nos Estados Unidos ou na Europa ou em algum outro lugar está mais avançado do que... Não, mas o varejo, quando a gente pensa em eletrônico, tal lugar é diferente. Tem diferença olhar o mercado dessa forma, não? Tem, tá? Tem regiões que você vai ter um varejo mais maduro em algumas categorias, em outras categorias um pouco menos, tá? Então, por exemplo, o, eu já acho o nosso modelo de conveniência muito mais avançado. Eu gosto muito mais do nosso modelo, eu acho que ele funciona melhor do que um americano em termos de conveniência. Quando eu falo de grande varejo, o americano já é muito mais à frente. Então, existe sim uma diferença entre segmentos, tá? Isso é um fato. Mas se você olhar no varejo geral, quando você falar de Estados Unidos e Europa, é muito à frente. Isso não tem nem como você questionar. Agora, quando você vem para as Américas aqui, né, que eu já fiz toda a América Central, América do Uhum. Sul, aqui, toda essa região, aí você vai ver, por exemplo, países como o Chile. O Chile é muito desenvolvido em varejo. O Chile é muito bom no varejo. Tá? O Chile é uma referência aqui na América do Sul em termos de varejo. São muito avançados, muito tecnológicos, muito próximos aos Estados Unidos em relação a tecnologias. Então, eles realmente são outro nível. O varejo chileno é um ótimo case para você visitar, para você conhecer, entender como eles trabalham, porque eles são bem avançados. Tá? Eles são, na minha opinião, assim, o mais avançado aqui. Quando eu falo de trade, aí a Colômbia já é um pouco mais forte no trade marketing, na comunicação e na parceria com o PDV. Agora, a Chile é um ótimo case, tá? Eles são realmente muito tecnológicos, muito bom no serviço que entrega. É um país muito caro, né? Claro que é um país muito caro, mas realmente você vê uma diferencial muito grande ali no varejo em geral deles. A gente tem visto, pelo menos aqui na região de Campinas, aqui na região central, muitas lojas fechadas, né? Então, até você percebe que um outro comércio tenta abrir naquele mesmo local e não vai para frente muitos pontos aqui. Então, o varejo físico, né, tá sentindo demais. Você acha que a gente já encontrou, por exemplo, o topo desse negócio? Tipo assim, ó, a partir daqui, quem tá vivo vai continuar vivo? Ou você acha que cada dia que passa vai diminuir mais essas lojas presenciais e vai mais pro digital? E eu já acredito que cada vez isso vai se equilibrar um pouco mais, tá? O varejo físico ele não vai deixar de existir. Por exemplo, quando a gente fala de supermercado, o digital do supermercado ainda é muito ruim, tá? Não é Uhum. algo bom de comprar, não é algo que funciona. Ainda não vale a pena você comprar produtos de supermercado. Primeiro, se você comprar muita coisa, você vai ter um tempo de entrega muito longo. Se você comprar pouca coisa, você tem uma ruptura muito alta. Então, assim, é muito desafiador o varejo supermercadista para o digital ainda. Ainda está muito longe de perder força. Tanto que a loja física ainda cresce muito, abre muito e vai seguir por muitos anos. Eu nem acredito nesse declínio aí nos próximos 10 anos, sinceramente, tá? Um declínio de abertura e um equilíbrio desse chegar no meio a meio. Eu acredito que nos próximos 10 anos pode atingir uns 20% ali o digital contra 80%, mas no supermercado, tá? E tal, porque o varejo ele tem uma evolução um pouco mais lenta quando fala assim supermercado. Agora, quando a gente Atacado fala a de gente loja vê de bastante abrindo, né? Atacado tem vários, né? isso, o atacado ele tá no grande boom agora, tá? O varejo ele tem diversos momentos, tá? Então, por exemplo, assim, o grande boom agora é o atacarejo. Como Uhum. há anos atrás, né? Eu lembro que quando eu comecei lá no varejo, o grande boom era o hipermercado, uma loja de tudo, né? Você chegava lá e
hoje não funciona mais. O cliente não quer mais aqueles mega elefantes ficar andando um monte num supermercado para achar alguma coisa. Então a gente tem alguns momentos, né? Então, por exemplo, hiper quase não existe mais. É algo formato que vem em decadência e vem virando atacarejo. Então o atacarejo ele tem o boom dele e o próximo boom que o mercado já aponta é a conveniência. Então são lojas menores, compactas, de proximidade, onde você vai conseguir ali tudo o que você procura com menos, às vezes, fidelização de marca e produto. Então é o grande boom. Tanto que eu investi em mercados de condomínio agora, justamente porque eu sei que esse mercado ele está em grande expansão e vai ser o grande boom a conveniência. A gente nem começou a conveniência ainda, E né? tem uma Como o margem pet boa shop pra caramba, né? Porque os valores tem uma são diferenciados margem, pela conveniência, né? exato, margem melhor, tá? Tem alguns controles internos, menos custo operacional. É que nem pet shop. Eu abri um pet shop porque a gente andou pela Europa, Estados Unidos, e sabe que o mercado pet está explodindo. Uhum. Quando explode lá, reflete muito aqui, e aqui já está explodindo. Então, é um ótimo negócio. Um pet shop bem trabalhado é um ótimo negócio. Então, existem esses momentos do mercado, tá? Então, a gente está falando agora do atacarejo, está no grande boom, mas a conveniência vem indo. O Oxxo é um exemplo, né? Se você for no México, eles têm 22 mil lojas. Você não consegue andar 900 metros sem cair no Oxxo, o que é maravilhoso. Eu morei no México, nossa, é fantástico. Você encontra o Oxxo em qualquer esquina. Eu não achei nesse Oxxo o produto. Eu ando 200 metros para o lado seguinte, eu caio em outro. E lá eu posso encontrar. Então o Express não é muito forte. E agora eles vêm com esse formato do Brasil, porque eles entendem que eles estudam o mercado, eles entendem que esse é o próximo grande boom, é a proximidade. Então, isso também vai estar. Não que o atacarejo vai deixar de existir, tá? Uhum. Não, ele cresce, ele é um formato muito específico, mas a conveniência, ela vem ganhando mercado, ela vem se aproximando. É como o canal Farma. Quanto mais lojas abrir, melhor. A ideia do Farma não é abrir lojas para rentabilizar, é abrir lojas para fechar a área, porque a gente sabe que para ir numa farmácia você não anda mais do que 2 quilômetros. O cliente ele não vai andar mais que isso, ele quer muita proximidade, então abrir mais lojas próximas é o que funciona, né? Então, são formatos, o varejo ele vai passar por essas definições de formato sempre, né? Ô Michel, pô, com essa bagagem que você tem, cara, por que que você acha, por exemplo, que uma rede como o Mercado Dia deu errado? Porque, pô, era tão bacana de você ter essa proximidade, né, que você comentou. Eu sei que a Oxxo veio e tal, e ela ocupou um certo espaço, pô, mas o Mercado Dia tinha pelo menos aqui na região de Campinas, muitas lojas e fechou, né? O que acontece, tá, com essas redes de fora, tá? O Dia, para quem não sabe, né, uma rede da Espanha, é um formato, e eles tentam replicar muito esse formato. Na verdade, o Dia, ele seguiu o mesmo caminho do Walmart, tá? Ele seguiu o mesmo caminho do Walmart. O Walmart também sempre teve muita dificuldade no Brasil, nunca conseguiu adaptar o formato ao nosso país. Qual é o grande desafio do Brasil? A regionalidade. Nós somos um país muito grande, tá? Muito diverso. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu moro aqui na cidade de Lajeado. A minha cidade ela é meio que uma capital dos vales, que a gente chama aqui. Então a cidade ela é maior, ela fica no centro, ela tem 100 mil habitantes, uma cidade, de certa forma, pequena. Ao redor dela tem cidades com 30, com 7, com 8, com 10, que são outros mundos. As pessoas das cidades ao redor, elas vêm, compram em Lajeado, trabalham em Lajeado e voltam para cidades dormitório, que são as cidades próximas, quase 30 cidades na região. Então, quando tu chega aqui na cidade, tu diz, caramba, mas isso é uma cidade grande, tem um McDonald's, tem um monte de Burger King. Caramba, isso aqui é gigante. Nós estamos num prédio aqui, eu estou no 15º andar, um prédio todo de vidro, super moderno. O que tem numa cidade de 100 mil habitantes esse negócio aqui? O maior prédio mais alto do interior do Rio Grande do Sul, ele fica aqui na cidade, inclusive. Porque é um polo aqui. Só que se eu for dizer assim, ó, agora eu vou pegar e vou sair aqui da minha cidade, e eu vou andar 20 quilômetros para lá e eu vou na cidade de Venâncio Aires. Quando eu chegar lá, ela já é uma cidade que tem uma colonização e uma regionalidade muito diferente de onde eu estou. E estou falando de 30 quilômetros, 7 quilômetros, 10 quilômetros, muito próximo. Então o varejo ele tem que aprender a se adaptar a essa regionalidade. O mercado Nordeste ele é completamente diferente do mercado do Sul. O mercado do Nordeste dentro do Nordeste ele é diferente de mercados de outros mercados dentro do Nordeste. É completamente. Se você ir em Caruaru e se você ir em Maceió, é muito diferente. É muito diferente. Então, eles têm essa dificuldade de adaptar essa regionalidade. Coisa que o varejo regional faz muito bem. Por exemplo, aqui na minha cidade já teve o Walmart. Ele não consegue competir com o varejo regional. Porque o varejo regional aqui sabe o que o pessoal aqui de colonização alemã gosta, sabe que tem que ter um salame lá, sabe que tem que ter uma cuca, sabe que tem que ter um doce ali, uma rosca. Nós vendemos rosca aqui
igual, né? Igual nós vendemos pão francês. Igual vende pão francês em qualquer local. Aí o que é Caramba. rosca? Se eu perguntar para você, por exemplo, de São Paulo, para talvez para o pessoal do Nordeste, não vão comer. O que é rosca? Rosca é uma continuação de polvilho ali, como vocês não consomem tanto quanto nós aqui no Sul. Aí a Rede Dia vem para cá, abre e ela não tem rosca. Então a gente vai lá e diz, não vende rosca, não, a gente não vende. A gente está comprando de um fornecedor uma rosca. Não, a gente gosta da rosca feita na hora, porque tem aquele gostinho do óleozinho no final. É muito diferente. Então essa é a grande dificuldade, adaptar o mix, adaptar o atendimento, se adaptar a essa cultura, né? A mesma coisa, eu vou abrir um mercado aqui na região de Venâncio Aires, que é 30 quilômetros daqui. Cara, se eu não colocar biscoito caseiro lá, eu não vendo Marilã, eu não vendo esse tipo de biscoito. Eles gostam de biscoito caseiro do produtor e do fornecedor local, que é o biscoito feito lá na fazenda do cara lá, com o leite da vaca dele. O pessoal adora. Então tu tem que ter um corredor só desse biscoito. Então tu tem que ter uma parceria. Aí essas redes, elas vêm para cá, o Walmart, por exemplo, chegava aqui e dizia assim, aí o gaúcho aqui, ele tem a marca de carvão que ele gosta. Aí o Walmart entrava aqui e dizia assim, olha, queremos ter o carvão da minha loja, mas você vai ter que me dar uma bonificação de 2 caminhão para colocar o carvão dentro do Walmart, porque eu sou o Walmart, eu sou muito forte. Aí o cara, não, eu não vou te dar 2 caminhões de graça, vou botar o meu produto aí. Então, ele não consegue nem se adaptar à negociação regional, é muito desafiador. Então, esse é o grande desafio do Brasil. Por isso que as redes regionais são tão fortes e redes de fora são tão difíceis de se adaptar. Pega o Rio Grande do Sul, o próprio Carrefour, o próprio Atacadão, tem muita dificuldade aqui na minha região de se dar bem, porque é uma região muito regionalizada. Então, é bem difícil para eles. Por exemplo, eu não compro no Atacadão porque não tem as coisas que eu gosto aqui do Sul, né? Então, não é uma rede que eu vou. Então, acabam sendo muito específicos. Então, a regionalidade, sem dúvida, é o que mata essas redes que vêm de fora. Mas essa é uma característica do brasileiro ou, por exemplo, nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também é uma região gigante. Não existe também essa diferença lá? Existe, mas não de maneira tão acentuada quanto no Brasil. O Brasil, a gente primeiro é muito grande, tá? Uhum. Cara, se você for pegar nós de baixo aqui do sul, até lá em cima e a lateral, esses países que ficam tudo aqui, cada país é um estado nosso aqui, por exemplo. Sim. Então, a regionalidade, ela acaba não sendo tão ampla. Então, acaba que tem esse desafio. Nós temos uma colonização também muito forte. Por exemplo, se você pegar a minha região aqui, a minha avó, ela só falava alemão, ela mal falava português. Então, assim, atender a minha avó tem que ser no mercado de alemão, que é uma agrocooperativa que tem aqui no centro. Ela não vai conseguir, não conseguia comprar em outro local. Então, não é tão forte como no Brasil. O Brasil é muito grande, muito regionalizado, centrado em pequenas áreas, por exemplo, né? E aí, claro, nós temos algumas regiões muito bairristas, como, por exemplo, é o, é o sul aqui, né? Eu tenho, por exemplo, eu estou numa cidade alemã. Se eu abrir um negócio aqui com nome meio italiano, os caras já não gostam muito, entendeu? Os caras, Sim. não, mas esses caras são italianos, que é região alemã. A gente tem esse conflito, cara, dentro da nossa área aqui. Então tem esse desafio. Aí tu pega Estados Unidos. Cara, existe o Texas, que tem uma cultura muito forte. E aí existe o Nova Iorquina, que a cultura é muito diferente do Texas. Mas quando nós falamos em produto de consumo, são áreas muito específicas que dão essa diferenciação. Aqui nós já falamos de um modelo no geral, né? Inclusive que vai desde o vestuário, que tem uma diferença muito grande, até o alimentar, né? Então, por exemplo, o café da manhã do texano e do nova-iorquino é muito próximo, né? Agora, o nosso café da manhã com o do Nordeste, ele é muito diferente. Com o do Paulista é muito diferente. Com o próprio de Santa Catarina já é muito diferente. Meu café da manhã em Lajeado, que é uma região alemã, para uma cidadezinha que é do lado, que é italiana, ele já é diferente também. Já tem uma diferença. Então, as diferenças, elas são muito específicas aí. Por isso que as redes regionais se dão muito bem e as de fora têm muita dificuldade. E a prestação de serviço no Sul é muito boa, né, cara? Eu particularmente gosto muito. Você vai num Zafari, por exemplo, você tem, normalmente, pelo menos tinha, né? Não sei se ainda tem, mas as pessoas que empacotavam para você, que coloca os produtos na sacolinha. É diferente a maneira. Aqui é você que se vira. Eles jogam aquele pacote de sacola lá que é difícil pra caramba para conseguir abrir a sacola. O tempo que a gente fica, por exemplo, para conseguir colocar o produto dentro da sacola, a gente atrasa a fila pra caramba. Porque se você vai sozinho no supermercado com várias coisas, cara, leva maior tempo para conseguir abrir aquela sacolinha plástica, entendeu? Exato, exato. O nível de serviço é muito diferente também por regiões, tá? Por exemplo, eu sou gaúcho. Quando eu vou para São Paulo, vocês têm um atendimento muito mais rápido e muito mais dinâmico, né? Então, a velocidade ela é muito importante para o paulista no atendimento.
Pro gaúcho, o bom atendimento, o cara te atender, conversar com você, te dar uma atenção, é um processo diferente. Então, por exemplo, quando eu vou para São Paulo, pô, eu chego lá no local, eu vou bater um papo, o garçom já tá com pressa, porque ele tá no movimento maior, porque tem muita gente, a gente acaba considerando um atendimento não tão bom quanto que a gente recebe aqui. Até eu e minha esposa, que ficamos muito tempo fora, né? A gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, a gente volta para cá e a gente diz, pô, o pessoal do Sul não tem noção como eles atendem bem, né? Porque quando a gente vai para lá, é tudo muito dinâmico. A gente, por exemplo, foi numa loja, eu lembro que nós estávamos no centro de Nova York, a gente tem um ano por aí, e minha esposa queria saber o preço de. Sabe, né? Nos Estados Unidos é assim. Você está dentro da loja e a loja fechou, você tem que sair da loja. É. Tá? Você tem que sair, né? Então, por exemplo, a loja está aqui, fechou. Eles querem que você saia imediatamente. Não importa que tá aqui no cestinho, ele começa a te forçar. Não, você tem que pegar, você tem que finalizar sua compra. Eu lembro que a gente estava lá, e aí nós estávamos comprando as coisas, a loja fechou. Chegou o atendente e falou: Ó, nós acabamos de fechar, vocês têm que ir pro caixa. Ah, mas tô pegando ele. Não, mas já fechou. E aí nós fomos lá pagando. Quando a gente foi sair, tinha um rapaz atendendo ali. E aí minha esposa falou: quanto é que é isso? O rapaz olhou para ele e falou assim: a gente já fechou. E ela: não, tudo bem, mas eu só quero saber o preço. E ele falou: então vem amanhã quando a gente tiver aberto. Falou bem assim para ela. O cara falou na lata. Para ele é muito natural, porque a partir do fechamento encerra-se a atividade. Né? O restaurante, eles atendem por área. Então, às vezes, você chega lá no restaurante e tem uma fila. E aí você diz, mas e aquele monte de mesa vazia? Não, é porque não tem garçom para atender aquele lado. E aí você já diz, pô, caramba, velho, como assim? Por que não deixa eu sentar lá em vez de eu ficar em pé aqui esperando? Não, porque a gente só tá com esse lado aberto. Então, é um processo diferente. Aqui isso já não acontece, né? Então, a gente tem um modelo muito diferente. Vou compartilhar uma história contigo, né? Eu estava na Disney, era 9 horas da noite, eu pedi uma long neck. O cara abriu, fez... Quando ele girou a tampinha, deu o aviso das 9 horas lá. Pois ele pediu de volta. Aí ela falou, não, infelizmente não posso te servir. Eu já tinha até deixado, eu já tinha pagado, né? Não, infelizmente eu não posso te servir. Eu falei, mas você já abriu? Ele falou, não posso te servir. Já fechou o parque. Exatamente isso. Cara, pra gente isso é um absurdo, né? O brasileiro, você vai num restaurante aqui, se o restaurante fecha às 10 da noite, você tá lá dentro, você fica lá batendo papo com os amigos e tal, e não tá nem... Eles estão subindo as cadeiras em cima da mesa e você tá lá ainda, né? Exatamente isso. Então é um processo muito diferente, né? A gente já tem essa proximidade maior. Meu amigo, outra coisa que eu ia perguntar pra você, que é uma dor grande do varejo, isso que você até comentou, né? A gente tem um turnover alto, né? Uma troca de pessoas. E aí, pô, você abriu uma empresa chamada Amo Varejo, é isso? Que é um site de recrutamento? Exatamente. Como é que surgiu o Amo Varejo, pra você ter uma ideia? O Amo Varejo foi um site, tá? Que ele surgiu da seguinte maneira. Quando eu comecei a crescer, tem que começar a contar pelo LinkedIn, né? Quem é mais antigo do LinkedIn? Eu tenho conta no LinkedIn desde 2011. Tá. Em 2017, 18 ali, o LinkedIn era uma rede só para você procurar emprego, não era uma rede de conteúdo. Você cadastrava o seu currículo lá, quando você precisava de um emprego, você voltava lá, atualizava a sua senha e você mandava o seu currículo ali para o recrutador e tal, não era algo de conteúdo. O LinkedIn depois passou por essa transformação e virou uma rede social. E aí você começava a gerar conteúdo. Então, quando eu comecei a escrever por LinkedIn, eu comecei a crescer muito lá na rede, e aí começava a bombar aquele direct lá. Michel, cara, sou gerente, eu preciso de uma vaga, eu sou de tal área, estou procurando emprego e tal. Algumas pessoas eu conseguia, pô, isso tem vaga, isso tem. Mas eu falei, cara, eu não consigo ajudar todo mundo. Tinha dia que era 30, 40 inbox de gente pedindo emprego. Eu ainda tenho isso, tá, hoje e tal. Então é muita gente pedindo emprego, uma oportunidade. Pô, não conheço uma rede que tem uma vaga para assim. E eu falei, caramba, como é que eu vou ajudar todo esse pessoal aí? Porque eu não tenho como ficar o dia inteiro mandando currículo pros caras e fazendo contato. Aí eu peguei um programador que eu tinha aqui, que trabalhava comigo, e falei, cara, tu consegue criar um site onde ele cadastra o currículo dele, a empresa se cadastra lá e ela pode ver esses currículos. Que aí eu peço para as empresas que eu conheço cadastrar nesse site e peço para as pessoas que me pedem vaga, eu já mando o link desse site, o cara se cadastra lá e daí eu já fiz o meu meio campo ali, eles se encontram. E aí eu fiz nesse formato. E aí, cara, virou um boom muito grande. Eu não sabia que virar o que virou. Foi 700 empresas cadastradas, era Carrefour, era grandes players recrutando. E aí começou a ficar muito grande o negócio. Ficou tão grande que uma vez eu tive que tirar o site do ar. Caramba. Por quê? Porque eu tinha feito ele de maneira tão... A gente precisa ter uma ideia. Eu falei com o meu programador às 8 da noite e às 4 da manhã ele estava com o site no ar. Então, assim, ele falou, vou programar aqui para você e faço. Ele fez,
Então, cara, não tinha LGPD, não tinha nada, não tinha segurança, não tinha nada. Era um negócio que eu ia fazer bem para apaziguar ali. Tanto que eu tive que tirar do ar, aí eu tive que contratar um time de fornecer e montar toda uma estrutura nova. Tanto que agora a gente fez a segunda. Início desse ano, agora no mês 6, a gente tirou do ar, refez toda a plataforma e acabou de lançá-la de novo num novo formato. Então a gente vai ter parceria com algumas associações, algumas coisas. Mas foi muito por isso. Só que ela bombou demais, tinha muita gente procurando, então a gente agora acabou de lançar a terceira, essa é a quarta versão dela, na verdade. A gente lançou recentemente, onde você pode cadastrar seu currículo, anunciar sua vaga. Então a gente ainda nem divulgou essa nova versão, vai divulgar agora, mandar para os leads novamente, cadastrar seus currículos e tal. Mas tem aí um bom número já, mas ele surgiu nesse formato, né? Então a ideia era realmente criar algo ali na parceria, assim, para ajudar e acabou virando algo muito grande. Hoje ele, de certa forma, ele é uma empresa, a gente ainda tem toda uma área gratuita e tal, mas a gente também tem uma área de mais performance, que pode contratar e tudo mais por dentro da plataforma. Mas foi algo que começou assim, nesse formato meio que sem querer, e do nada explodiu, que aí, claro, foi devido à audiência do LinkedIn, né? Como no LinkedIn tu tem muito gerente, diretor, comprador, caras muito estratégicos, pô, e aí nós conseguimos criar um local em que todos esses caras estratégicos colocavam o seu currículo lá. E tu conseguia filtrar de maneira fácil. Eu quero gerente em tal região. Via todos os gerentes daquela região. E os recrutadores iam ali e chamavam eles para entrevista. Então, acabou que ficou muito simples e muito dinâmico para o cara do varejo. E aí nós acabamos ajudando muita gente a se recolocar no mercado, né? É possível plugar a tua plataforma em outra plataforma? Sim, inclusive a gente agora está fazendo um plugin direto, uma parceria direta com o LinkedIn, né? A gente vai fazer um plugin direto com o LinkedIn, então tu vai poder se candidatar às vagas no LinkedIn e já replicar na nossa. A gente está fechando parceria também com mais algumas empresas aí, mas hoje a gente pode ligar em qualquer plataforma. Toda a API, toda a estrutura, todo o desenvolvimento, todo o código é feito por nós aqui. A gente tem um time dedicado à plataforma no varejo hoje, com atendimento, com construção, com software, com UX, com tudo, né? Então, Boa. hoje ele é uma empresa separada já, um negócio separado. Eu tenho um sócio. Hoje, inclusive, hoje, no dia de hoje que eu estou gravando, né? Uhum. A gente tem uma reunião com a Associação Brasileira de Supermercado para fazer uma parceria com eles. Cara, precisamos marcar um bate-papo depois, fora do podcast. Como eu comentei contigo no início, né? A gente tem uma plataforma LMS que tem... Hoje nós temos quase 500 títulos de treinamento lá dentro. E a gente percebe que, assim, recentemente nós fizemos uma parceria com uma empresa que tem uma plataforma de gestão de pessoas. Então eu tenho o processo de assessment, eu tenho toda a parte de gestão de aprendizagem e tenho a gestão de pessoas. Mas eu não tenho, por exemplo, o processo de recrutamento e seleção. De repente a gente podia pensar em alguma coisa depois para trazer, porque eu tenho o público, tenho a demanda, mas não tenho a solução para esse tipo de demanda hoje. Seria muito importante, tá? O candidato talvez sair de lá mais já qualificado, já com treinamento, já com teste de perfil, é algo muito legal. Então, hoje a gente já entrega o currículo para a empresa lá, todo traçado, mas se eu pudesse integrar esse cara já com uma qualificaçãozinha, com um treinamento, com um certificado, seria bem interessante. Né? Ou Legal, com né? um teste de perfil legal, muito legal, muito legal. Porque a gente já entrega o profissional capacitado, né, com uma certificação, até se for o caso, né? Eu acho que seria bacana. Vamos conversar disso depois do Vamos nosso conversar. bate-papo aqui. Se você Sem tivesse dúvida. que escolher hoje entre abrir uma loja, por exemplo, pensa numa região bacana. Então, vamos imaginar que fosse Lajeado mesmo, ou que fosse São Paulo. Abriria uma loja na cidade, né, num comércio aberto, ou num shopping? Bom, depende, tá? Depende muito das variáveis aí. Depende da localização, tem várias coisas, mas eu não gosto muito de estar dentro do shopping, né? Eu acho que eu não gosto. Eu, por exemplo, eu já tentei ter franquia, né? Por exemplo, pegar franquias, eu acho Uhum. muito difícil, porque não é meu modo de gestão e eu não tenho total autonomia sobre o negócio. Então, não é um modelo que eu gosto. E eu sei que o shopping ele tem muitas regras, ele é como um condomínio, tá? Que nem um apartamento que você mora lá. Você tem uma série de regras para seguir, de exigência, não pode mexer em vitrine quando tá aberto, um monte de coisa. Então, talvez eu iria mais para um ponto fora, onde eu tivesse um pouco mais de liberdade. Boa. Cara, outra coisa que você havia comentado desse trabalho com o LinkedIn, você tem um volume gigantesco de pessoas lá, você deve ter a gente que não só te pede emprego, mas tem muita gente comentando as coisas que você posta lá. Você tem muito haters, cara? Ou pelo menos aparece de vez em quando uns haters aí pra encher o saco? Né? Sempre aparece, tá? Sempre tem. Mas
é um trabalho de construção e de posicionamento, eu sempre digo isso, tá? O que que acontece? Desde que eu era muito pequeno no LinkedIn, eu sempre fui muito firme nas minhas posições, tá? Eu sempre fui muito... Inclusive, eu sou conhecido na rede por ser um cara muito autêntico. Então, assim, por falar, por postar, por não ter nenhum receio em colocar a minha posição. Então, o que que acontece? Desde que eu comecei a rede, eu sempre me mostrei muito autêntico. Então, quando o cara vinha ali, o mais difícil é quando você é pequeno, tá? As pessoas às vezes dizem o seguinte, ó, o grande desafio é que você fica gigante e você vai ter muito tempo. Claro, o seu volume de hater é maior. Só que você passa em algum momento a nem ligar mais para isso, e isso fica extremamente irrelevante. Mas quando você está começando, cair alguns haters ali, eles podem te desencorajar, eles podem, né, te fazer com que você repense algumas coisas ali. E esse é o mais perigoso. Então, desde que eu entrei na rede, eu sempre tive isso, um posicionamento muito duro com o cara que é duro comigo. Então, se um cara pega mais pesado, de maneira ofensiva, eu respondo ele no mesmo tom. Porque ele não é acostumado a ser respondido no mesmo tom. Aham. Né? Então, eu respondo o cara no mesmo tom. E aí, isso faz com que esse cara ele já perceba, opa, peraí, esse cara aqui ele vai reagir se eu for para cima dele. Então, eles aliviam mais. Então, hoje eu não tenho tanto assim, porque eu respondo o cara da mesma maneira. Então, ele já sabe que eu sou um cara reativo. Normalmente, o hater, ele se vai muito no cara que ele sabe que é o cara passivo. Ou o cara que ele foi lá, botou um comentário, tu se justificou demais, tã, né? Claro que tu tem que saber separar, né? Existe uma coisa que é opinião e outra coisa que é um Sim. hater. Então, ter opinião diferente de você, perfeito. Você pode trazer seu contraponto, mas faz parte do negócio. Agora, quando o cara é mais duro, normalmente eu sou mais duro com ele. Então eles vão se acostumando, eles sabem, pô, o Michel é um cara que se eu for lá no direct ofender ele, velho, ele vai me ofender e ele vai vir pra cima de mim também. Então ele já sente isso e aí ele não vem. Então eu, por exemplo, não tenho ofensa em direct, isso não acontece comigo, o cara não me ofende em direct. Aconteceu, acho que uma única vez que eu respondi o cara, eu consegui até onde o cara morava lá, mandei pra ele, falei, pô, você tem onde mora, velho? E o cara e saiu, desapareceu. Então, assim, existe esse ponto. E nas respostas dos comentários eu respondo no mesmo tom. Se o cara for ofensivo, eu dou um esporro nele ali e ele entende que eu vou trazer o mesmo tom. Então, o pessoal da rede, grande parte já me conhece, então eles acabam, comentam quando ele já sabe que ele vai ter uma resposta à altura do que ele comentar, acaba que eu não tenho tanto problema. Mas sim, tem muito na rede. O LinkedIn tem um grande problema, tá? Diferente do Instagram, é que tudo que você postar vai ter. O cara adora dar uma opinião contra, isso é muito comum no LinkedIn. Tipo assim, Uhum. eu acho que essa garrafa é de vidro. Vai, cara, vai aparecer. Essa garrafa é de vidro. Vai aparecer o cara dizendo assim, não, essa garrafa é de plástico. É muito normal. O LinkedIn é incrível que existe sempre um posicionamento contra o que você posiciona. Né? Existe sempre uma solução. É diferente, né? Mas eu gosto muito do LinkedIn, porque o LinkedIn te traz debates mais saudáveis, ele te traz visões muito legais, tu vai ter pessoas muito mais avançadas. Quer ver um exemplo, tá? A gente faz lives da minha empresa, tanto no YouTube, que aí a gente transmite no Instagram e tal, e no LinkedIn. Cara, fazer live no LinkedIn é maravilhoso, porque os comentários das pessoas ali são de alto nível. Você pode ficar horas ali conversando e respondendo comentário, porque ali sim é diferente de um comentário de alguém que está no Insta, por exemplo. Então o LinkedIn é legal por isso. Só que tu vai ter sim algum hater, alguma coisa assim, mas eu sempre digo, cara, se posiciona, seja firme. Eu não bloqueio ninguém, né? Eu deixo o cara lá, ele normalmente, às vezes, não aguenta pressão, ele se bloqueia, ou me bloqueia ali, mas eu procuro sempre responder à altura e para mim sempre funcionou. E aí acaba que o pessoal já me conhece meu perfil e sabe que não pode ficar muito pegando muito pesado, que eu vou responder ele, aí fica tranquilo, não tem tanto problema não. Boa. Mas chega também mensagem para você do tipo assim, pô, Michel, cara, você transformou minha vida com essa informação aqui, pô, isso aqui aconteceu. Chega desse tipo também? Ah, sim, 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 bastante, tá? Até porque a gente usa muito storytelling, né? O que engaja no LinkedIn é storytelling. Primeiramente, tá? Quem escreve há muito tempo no LinkedIn, a gente sabe como o conteúdo vai se posicionar, tá? Isso é um fato. Tu me disser assim, Michel, fecha aqui, vai lá e escreve agora um conteúdo que vai ter 5 mil likes. Eu sei como escrever um conteúdo que vai ter 5 mil likes. Agora, se ele vai ser um conteúdo útil, aplicável para o cara lá, eu já não. Aí é outro assunto. Aham. Então, o LinkedIn eu equilibro muito, tá? Eu tenho conteúdo que eu posto, que ele vai ser mais técnico, que eu sei que aquele conteúdo lá, ele vai ser com um público muito específico, que é o meu público, e aquele conteúdo vai ser um que alguém de um evento vai ler e vai dizer, pô, esse cara entende do assunto, eu posso contratar ele para uma palestra, eu posso olhar a solução que ele vende, eu posso
conversar com esse cara. Como eu tenho um conteúdo mais raso, o que eu realmente faço para engajar? É normal, você tem que equilibrar a rede, tá? Se você só ficar no técnico, você não vai ter audiência, você não vai ter entrega da plataforma, porque o algoritmo ele precisa ter alguns incentivos de alcance. Então você tem que equilibrar o conteúdo técnico com o conteúdo leve. Eu sempre recomendo, meio a meio. Conteúdo leve, estilo Twitter, mais de boa, e um conteúdo mais curto e um conteúdo técnico. O conteúdo técnico ele não vai ter 300, 400, 1.000, 2.000, 3.000 likes, mas ele vai pegar bem específico a pessoa que ela é de negócio, tá? Por exemplo, eu fechei uma palestra essa semana para uma empresa, que eles me contrataram para palestrar, eles falaram, pô, Michel, eu vi um post teu sobre esse assunto e eu te contratei. Eu vou olhar lá, um post técnico pra caramba, teve 50 e pouco likes, comparado aos meus de 3, 40. Mas eu fechei um negócio naquele que não era técnico. Agora, o meu post, às vezes que tem 15, 20 mil ali, ele é um post mais de alcance. Então, são caminhos diferentes, tá? Então, você tem que saber usar bem entender como a rede funciona e ir equilibrando, tá? Então, é algo que você precisa estar sempre trabalhando. Entender seu público, gerar o conteúdo técnico e tal. Agora, se você só ficar no raso, você vai ter muito engajamento. Mas você não vai fechar negócio, você não vai se tornar referência, você vai perder o propósito. Então, eu tento equilibrar o meu conhecimento de varejo com conteúdo, às vezes, mais nesse sentido. Então, cria um storytelling legal, e, né, pega aquele conteúdo. Então, por exemplo, eu peguei uma notícia ali, e li ela, falei, cara, eu queria escrever sobre isso. Por exemplo, eu fiz um da Tupperware lá, né, que eles faliram. Eu montei um conteúdo sobre aquilo. Então eu criei todo o storytelling sobre como eu usava as Tupperware, a dona de casa, e depois eu contei a história da falência. Então a pessoa leu, se identificou, pô, minha mãe tinha uma Tupperware, passava de família em família e tal. Então o pessoal dá esse depoimento, sabe? Pô, Michel, muito legal o que você escreveu. Eu lembrei lá da Tupperware da minha mãe, cara, ela passou para mim quando eu me casei. Pô, que pena que a empresa faliu e tal, que loucura. Então o pessoal vem muito nesse formato, né? Como tem gente que eu posto um conteúdo técnico ali, o cara, pô, eu gostei do que escreveu, eu vou para essa área aqui, me dá uma dica de estudo nessa ponto, né? Agora eu comecei a dar aula na ESPN, então eu falo muito de GC, de categoria, então consigo também pegar alguns alunos ali, é algo bem legal nesse sentido. Eu vi um post que você fez, a gente até comentei um pouco antes da gente começar aqui a conversa, né? Onde você colocou lá os cursos, né, que as faculdades têm, versus a quantidade de empregados que tem em cada um daqueles cursos. Acho que era essa análise que tinha naquele post, né? Eu achei muito legal porque Exato. ela faz muito sentido. Pô, assim, se eu estivesse entrando na universidade hoje, né, fosse um adolescente e estivesse entrando na faculdade, que curso eu escolheria? E aí, quando você fez essa análise, você trouxe inclusive assim, pô, escolhe o curso que vai te dar dinheiro para depois você não ficar aí reclamando que você não teve oportunidade de emprego, né? Mas ninguém fez um comentário do tipo, não, mas e o propósito? E como é que... Tem muitos, muitos fazem esse comentário, tá? É que eu sempre digo o seguinte, tá? A tua vida é feita de fases, não tem muito Uhum. caminho. A não ser, eu nasci herdeiro, eu nasci dentro já com uma empresa, beleza, é um momento diferente. Eu vou falar da minha visão, tá? Eu sou um cara que eu estudei em escola pública, minha mãe foi faxineira de mercado, meu primeiro trabalho lá foi como empacotador, ganhando R$ 197. Se eu fosse assim, pô, eu amo história, tá? Eu amo história, por exemplo. Não sei se você sabe, tá? Mas eu sou um cara, a minha formação ela é gastronomia. Caramba, que Porque legal. eu adoro cozinhar, mas eu sei que eu não ia ganhar dinheiro com aquilo ali. Então, o que que acontece? Por mais que você goste daquilo, você tem fase na sua vida. E quando você é jovem, tá? Eu tô dizendo ali até os teus 40 anos, 35, 40 anos, que é a idade que eu tô agora, faz algo que realmente vai te dar dinheiro para você construir uma vida mais confortável um pouco mais para frente. Eu sempre falo assim, tá? Então, assim, tu vai ter, cara, a faculdade dura 4 anos ali. Então, faz uma faculdade, talvez, no primeiro momento, que vai te dar uma oportunidade melhor no mercado, de você ganhar dinheiro, de você se estabelecer financeiramente, e lá no futuro tu pensa nos teus sonhos e tudo mais. Por exemplo, cara, eu adoro o que eu faço hoje, administrar empresa, coordenar, né? Cara, é o que eu amo fazer. Eu acordo todo dia muito bem para vir trabalhar, não existe a segunda-feira ruim. Eu não tenho nenhum problema se eu tiver que trabalhar no final de semana, então eu gosto muito do que eu faço. Mas eu não poderia fazer isso quando eu tinha 18 anos, porque eu precisava criar uma carreira num segmento, ganhar dinheiro e viver bem, porque o dinheiro ele é muito importante. A gente tem essa coisa no Brasil de que, pô, o dinheiro é um. O dinheiro a gente trata muito como tabu, né? Dinheiro não traz felicidade. Mas eu sempre digo pro pessoal, cara, as maiores brigas dos casais hoje é por causa de questões financeiras. As maiores brigas de família envolvem muito dinheiro.
É ruim você não ter condições de levar a sua família num lugar legal, num lugar bacana. De você se privar de, pô, eu adoro esse carro e eu queria poder comprar esse carro. Não é uma coisa legal. O dinheiro, sim, ele não é a felicidade, mas ele é um caminho. Ele te dá a tranquilidade e só atinge a felicidade se você estiver tranquilo. Não adianta. Se você tem problema financeiro, você não vai ter uma felicidade plena ali. Então, eu digo assim, nesse momento, prioriza muitas vezes ganhar dinheiro, uma profissão que vai te render uma carreira, que vai te render um nome, e lá para frente você muda isso. Eu, por exemplo, eu adoro escrever, tá? Eu digo pra minha mulher, quando eu tiver 45 anos, meu plano é vender tudo e morar bem longe, num lugar bem isolado, talvez nem ter mais rede social, ficar escrevendo ou ficar fazendo isso, que é algo que eu quero. Mas até lá eu tenho que construir, né, para mim poder manter aquele meu estilo de vida que eu pretendo. Então são fases. Nesse momento eu estou numa fase muito boa, como eu disse, eu adoro o que eu faço, adoro o que eu trabalho, mas eu já tenho planejado a minha próxima fase. É como viagem, eu digo para minha mulher, vamos viajar agora que a gente é novo, que a gente adora viajar, conhecer país, que a gente tem pique, porque, cara, quando eu tiver 60 anos, 70 anos, talvez eu não vou ter a mesma energia para me meter lá num safari lá na África. Para mim ir lá para a Ásia, passar. Para mim lá no. A gente foi para o México lá comer inseto, lá tem um lugar que eles comem inseto. Cara, quando eu tiver 60 anos, eu não quero estar no México comendo inseto, eu quero estar em outro lugar. Agora, eu com meus 30 aqui comer um insetinho no México, não há nenhum problema. Né? Festa de los Muertos lá no México, nós fomos na festa lá, pô, fantástico. Mas aquilo lá não é para mim, quando eu tiver meus 50 anos, eu quero estar bem descansado. Como eu fui para a Suíça, eu falei, cara, a Suíça agora não é para mim aqui. Tá? É muito entediante esse negócio. Talvez quando eu tiver meus 70, 80, eu vou lá para a Suíça. Então é fácil. Então eu sempre digo, pá, no começo, quando você é jovem, tem energia, está construindo, eu acho que não se preocupa tanto com o teu propósito, com o teu amor, com esse sentido na profissão. Procura algo que vai te dar uma estabilidade para que daqui a um tempo você consiga realizar seus sonhos de maneira muito mais tranquila. Até porque os sonhos mudam, tá? Os sonhos Uhum. mudam. Por exemplo, eu lembro que quando eu trabalhava no mercado, uma coisa que me marcou muito, eu tinha um cliente que ele ia no mercado comprar, ele tinha uma BMW. E eu adorava a BMW dele, porque na época, tô falando lá de 2006, 2005, ele apertava um botão e o carro se abria todo, eu achava aquilo fantástico. Eu lembro que um dia eu falei assim, pô, um dia eu quero ter uma BMW dessa aí pra mim, cara, eu vou trabalhar pra comprar esse carro pra mim. Cara, hoje eu poderia comprar uma BMW? Poderia, mas eu quero carro, eu não quero mais carro. Prefiro alugar o carro da Localiza lá, que eu ando com ele por aí quando eu quero, no momento que eu não quero mais, eu devolvo para eles, pego outro, e eu tô muito feliz. Então, os planos vão mudando. Então, eu sempre digo, busca no início algo talvez que vai te dar financeiramente te deixar bem, te estabilizar, construir, fazer um patrimônio, construir isso. Depois, lá na frente, cara, tu muda o eixo e diz assim, cara, agora eu tô legal, eu tô bem estabilizado, agora eu vou fazer algo que eu gosto. Vou largar tudo isso aqui e vou fazer outra coisa. Não vejo nenhum problema nisso. Então, essa é sempre a minha dica pro pessoal, né? O propósito, tu tem que ter um propósito na tua vida, tu tem que fazer o que tu ama. Mas talvez por um longo período você vai ter que fazer isso. É como quando você é criança, cara, dificilmente você vai amar ir para a escola, mas é uma fase que você vai ter que passar e que ela vai durar muitos anos. E você vai ter que cruzar todo aquele caminho para depois você ir. Faz parte do processo. A tua carreira ela também é assim, né? Já sair da faculdade, já sair do ensino médio, achando que vai achar um emprego com propósito é um pouco complexo. Tu pode buscar esse propósito mais para frente, até porque esse propósito ele pode mudar com o tempo, conforme você vai amadurecendo. Cara, que aula. Aula, essa peça, pô, vai pro recorte. Essa tem que estar no recorte, cara. Porque realmente o pessoal que está entrando no mercado, né, ou quem é mais novo, precisa ouvir essas coisas para poder ter um apoio para a tomada de decisão. Que a vida não é tão sonhadora como as pessoas às vezes acham que é, né, cara? Porque depois lá na frente você começa a descobrir e o tempo passa rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Quando você vê, cara, já passou, por exemplo, eu parecia que eu tinha meus 28 até mudar, hoje eu tô quase com 40, entendeu? Então eu digo assim, pô, tô com 40, quais são meus planos para os próximos anos? E eu trabalho muito com metas de curto prazo, sabe? Pô, lá na frente eu quero isso mesmo, né? Eu tenho um programado lá que para 45 anos eu quero vender as empresas. Agora, o caminho para chegar lá, cara, eu tô trilhando agora de 3 em 3 meses aqui com o meu time, né? Tanto que na empresa eu permito os planejamentos somente de 3 em 3 meses. Eu não permito planejamento anual, porque nós somos tecnologia. Então muda. Imagina se eu faço um planejamento anual para 2024 e entrou IA lá no início do ano e eu vou deixar para tratar IA em 2025. Eu vou me atrasar. Então, o planejamento a curto tem uma grande meta e vai a curto prazo, vai degrau a degrau ali que você consegue atingir. Show. E aí você falou um nome aqui que eu queria perguntar para você também. IA. Como é que está a visão do varejo para a IA? O que a IA tem trazido de novidade? Como é que você está vendo ela no mercado? Existem dois pontos, tá? Primeiro, a IA
é fato que é algo que está explodindo, e que é algo que não tem como você ficar de fora. A gente aqui na empresa já tem uma área disso, já vem investindo muito nisso desde o início do ano, né, do finalzinho do ano passado. A gente vem trabalhando, mas é algo que você não consegue ficar de fora. Você tem que ter muito cuidado, tá? Tem segmentos que ainda vão ter muita dificuldade e ainda não estão prontos. Como tem várias coisas que dizem que é IA e não é IA. Se você for, por exemplo, eu lembro que em janeiro desse ano a gente foi na NRF, e a NRF, lá em Nova York, a grande conversa desse momento era inteligência artificial, né? Porque está no boom, como há 2 anos atrás foi metaverso. Era Uhum. metaverso, depois morreu, e agora a IA é o grande boom. Então a IA é diferente do metaverso, tá? É mais palpável, é mais real, é diferente. Então a IA era o grande trunfo lá da NRF, era o grande assunto. Então você ia lá numa empresa que vendia balança com sensor de produto ali, que tu bota o produto, ela detecta o produto e já pesa para você. E essa balança já existe desde 2019, quando eu ia. O cara já vendia aquela balança lá. Na NRF já demonstrava. Só que dessa vez ele colocou IA do lado do nome lá, né? Para dizer que tinha IA. Era a mesma coisa, era um machine learning que faz a leitura da imagem, detecta o produto, banco de dados, e já não tem nada a ver com IA. Só que o grande trunfo era colocar IA. Então, algumas empresas estão investindo em IA e algumas empresas estão dizendo que estão investindo em IA. Tá? O varejo, ele tem sim uma dificuldade muito grande de tecnologia. A gente, por exemplo, falamos de CRM. CRM, cara, era para qualquer varejista já ter um CRM. Isso é um fato, não existe mais isso. Só que hoje menos de 10% dos varejistas do Brasil usam CRM. Nossa. Então a gente ainda tem um caminho em algumas áreas. Vamos falar do RP do cliente, tá? Que é o coração do cara. É ali que ele cuida do financeiro, que ele cuida do estoque, que ele cuida da gestão do negócio. O RP é o negócio principal dele ali. Os dados das empresas de RPs, tá? Não é eu que estou falando, as empresas de RPs dizem isso no mercado, apresentam esses dados, que hoje os usuários, eles usam apenas 40% das funções do RP. Então, ou seja, tem clientes que, por exemplo, tem empresas, por exemplo, que elas vão lá e contratam uma empresa de BI. E aí tu vai ver e o RP dele já tinha BI, ele só não usava, porque ele não sabia. Uhum. Tem erro aí, né, do sucesso do cliente da empresa lá do RP, mas o varejista também tem essa dificuldade. Então, a IA é algo que vai acontecer? Vai. Só que nós ainda temos algumas fases ainda para passar. Então, a IA ela vai se introduzir ao RP, talvez ela vai quebrar algumas lacunas ali. O varejista que não consegue usar todas as funções do RP. Talvez a IA entre como um assessor para ele usar o potencial melhor da ferramenta, né? Uma assessoria no atendimento, uma assessoria em gestão de estoque. Então, ela vai muito para esse lado. Mas em alguns segmentos de varejo ainda está muito longe, tá? Até porque o varejo é extremamente pulverizado, né? O Brasil ele não tem, por exemplo, grandes players em algumas áreas. Pega o segmento pet, por exemplo. O segmento pet hoje pega as maiores, Cobasi, essas empresas de pet, de mercado pet, elas não têm nem 20% do mercado. Os outros 85% eles são pulverizados no cara de vizinhança. Então ainda é o carinha que tem o petzinho lá na esquina. Então são segmentos pulverizados. Então alguns segmentos vão ter mais facilidade, outros vão ter mais dificuldade. Mas eu sempre digo pro pessoal, cara, não se preocupa tanto com IA agora, porque se você fizer um arroz com feijão ali bem básico, usar uma ferramenta boa que você tem, você já vai ter um ótimo resultado e a IA ela vai entrando naturalmente. Daqui a pouco o teu RP tem uma IA lá e tu já vai ter IA no teu negócio. Né? Daqui a pouco isso aqui, as próprias empresas aqui vão colocar IA. Então, por exemplo, o cliente meu que não usa IA, ele já tem uma IA dentro da minha ferramenta lá, que pode ajudar ele, que pode orientar, que pode dar sugestão de venda, que pode olhar o RP dele. A gente já tem essa solução. Então, ele está tendo acesso a isso através de um terceiro e está tudo bem. Ele só precisa, claro, utilizar. Né? Boa, show de bola. Meu amigo, caminhar aqui para o final, né? Até porque eu sei que você é um cara rigoroso com seus horários, né, planejado. Hoje é sexta, hoje eu não estou trabalhando, então hoje eu estou disponível. Tá certo. Se você tivesse no teu celular, no WhatsApp, o número de todos os varejistas do mundo, que mensagem que você mandaria para eles? Cara, eu mandaria, podemos dizer que eu daria 2 dicas aí para ele, tá? Primeiro, investir na qualificação dos times, tá? Em políticas de qualificação, que isso vai ser um grande diferencial para o futuro. E, claro, investir, colocar tecnologia para dentro do seu negócio. Tem muita coisa aí que pode ajudar ele dentro do processo. Mas o principal é investir em pessoas, tá? Eu te falo isso, tá? Porque eu trabalho no varejo, eu sei o turnover do varejo, eu sei o quanto custa caro, eu sei não é só caro a rescisão do cara ali, mas trazer um cara novo para dentro do processo. Eu trabalhei
em varejos em que nós tínhamos um turnover de 50, 60, 70% do quadro, e é muito difícil lidar com isso. Então, assim, investir em política de qualificação, investir em qualidade de vida dos funcionários, investir, né, no seu time é o mais importante nesse momento. Eu digo isso porque eu trabalho aqui numa empresa de tecnologia, a gente tem uma empresa de tecnologia, e, cara, trabalhar em empresa de tecnologia é muito diferente do varejo, que é uma maravilha de trabalhar. Eu acho que o último funcionário que saiu da empresa aqui foi lá em 2022, 21, 22. A gente nem sabe porque os caras iam embora nesse sentido, assim, sabe? Porque é um ambiente diferente, tem qualidade de vida, pode trabalhar de casa, mas a gente sabe que o varejo não tem essa realidade. Não funciona assim. Existe um processo, um modelo. Então, tu encontrar caminhos e meios para reter esses talentos, que é através da qualificação, através da oportunidade, através da qualidade de vida do colaborador, é um grande ponto. Então, invista no seu colaborador, tanto em qualificação quanto em políticas para manter ele dentro da empresa, que você só tem a ganhar. Show de bola. Dicas do Michel agora. Manda aí, que série que você recomendaria para o pessoal assistir? Livro, filme? Cara, olha, livro, eu leio muito livros de administração, que é o que eu mais curto. Eu tenho muita dificuldade de ler livro de ficção, essas coisas, então eu acabo lendo mais. Agora, inclusive, terminei ontem de ler a biografia do Elon Musk, muito bom, recomendo que leiam, vale muito a pena, assim, para você entender um pouquinho do modelo de administração dele, né? O livro foi escrito todo por um autor muito famoso, que escreveu a biografia do Steve Jobs, de vários. Então, vale muito a pena você ler, porque você entende ali todas as nuances, todas as estratégias, todos os erros, todos os acertos do cara. Então, é algo muito legal. Então, a biografia de Elon Musk eu recomendo muito que você leia, né? As cartas da Amazon, do Steve Bezos, lá que ele manda carta, é muito legal também, te traz uma visão muito boa sobre negócios e como administrar uma empresa, você trazendo para dentro da sua realidade, né? Então, eu acho que são livros aí que eu recomendaria e que eu li bem recentemente. São os dois últimos que eu li e que eu recomendo, né? No geral, aí eu leio tanto livro, mas eu leio muito biografia. Eu gosto muito de ler histórias, né? E falando de séries, assim, eu não tenho muitas séries preferidas, mas se você não assistiu e você é obrigado a assistir Breaking Bad, sem dúvida é a melhor série aí que você vai assistir em toda a sua vida, vale muito a pena. É uma série de drama, mas é muito, muito interessante. Também te ensina muito sobre negócios, sobre gestão, né, sobre vida pessoal. Então, basicamente, são duas recomendações mais recentes assim que eu assisti que vale muito a pena. Se você tivesse numa palestra, por exemplo, agora, né, no término da palestra, e aí viesse lá um vendedor perguntando para você o que ele deveria fazer para ter sucesso, qual que seria a sua recomendação para ele? A primeira dica que eu dou: reveja o seu modelo de prospecção de clientes. Prefira buscar clientes mais através de um bom conteúdo do que através de uma ligação fria, tá? Eu digo isso porque a gente construiu ao longo dos anos aqui um modelo de prospecção muito bom, que é muito voltado para conteúdo, para trazer um lead mais qualificado. Nós temos uma taxa de fechamento muito alta, um bom modelo. Então, assim, rever toda a sua estrutura de SDR, rever toda a sua estrutura de prospecção, tá? Porque, na minha visão, o mercado vem trabalhando para, em algum momento, ele matar ali a prospecção fria, a prospecção, né, que eles chamam a ligação fria para o cliente. Então, rever o seu modelo e foca muito na geração de conteúdo, usando as redes sociais. Isso aí, falando em empresa, tá? Cria uma persona para sua empresa, porque empresa se comunicar na rede social é muito difícil, ela tem que ter uma persona por trás. Então, ter uma boa estratégia, né? Então, eu acho que essa é a dica que eu sempre dou. Dou muita palestra para vendedores e eu sempre digo para eles: invistam no seu perfil, invistam no seu conteúdo, invistam no conteúdo da sua marca e faça com que o cliente procure mais vocês, em vez de você fazer 1000 ligações por dia fria lá. Prefira receber 3 clientes que vêm atrás de você com um interesse mais genuíno, que na minha visão funciona muito melhor. Show de bola. Meu amigo, como é que te acha na rede? Qualquer rede social que você procurar, @Michel Jasper, tudo junto, você vai me achar. Eu tenho a sorte aí, sempre que sair uma rede nova, eu vou lá e coloco meu nick na @Michel Jasper. Então, qualquer rede social tem um Michel Jasper por lá. Agora que eu gero mais conteúdo é no LinkedIn, é no Instagram, são redes mais populares ali que eu gero. Mas procurando @Michel Jasper em qualquer rede social, você vai me encontrar. Boa, show de bola. Cara, quero te agradecer muito aí pela participação, por aceitar o convite. Putz, deu uma aula aqui, cara, foi sensacional. Aprendi muito contigo. E aí,
Vamos ver se a gente consegue marcar em algum momento para a gente se encontrar pessoalmente. Ou eu vou até aí, ou se você estiver por aqui, passa para conhecer a gente aqui, tá bom? Tem dúvida, tem dúvida. Em breve eu tô indo pra Sampa aí. Beleza. Valeu, meu velho. Obrigado. Obrigado, pessoal. Agradeço demais aí. Tchau, tchau. Aí, gente, você viu que maravilha de bate-papo? Pena que passa rápido o tempo aqui, né? Pô, eu gosto muito do tema. Pô, o Michel é um grande especialista. E assim, se você tem um varejo, você precisa estar próximo de pessoas como o Michel. Por quê? O desafio do varejo é muito grande. Seja por conta da margem, seja porque você tem troca de colaboradores com muita frequência. Enfim, são grandes desafios. Diariamente a gente vê lojas fechando, supermercado, grandes redes fechando. Por quê? Uma das coisas que o Michel falou, poxa, tem coisas ali que são muito peculiares de uma região e você precisa estar antenado para saber exatamente como funciona para o seu negócio, a localidade que você está. Ter visão de administração, você viu as dicas do Michel? Pô, leitura de livro de administração, você precisa entender de negócio para que você possa fazer com que você prospere cada vez mais, tá bom? Agradeço aí a sua audiência até aqui, espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!